Olá, meninos e meninas! Tudo bem com vocês? Na aula passada de matemática, nós introduzimos o conceito de figuras geométricas espaciais. E vocês viram que figuras geométricas espaciais não são aquelas encontradas no espaço. Na verdade, isso nem existe, não é mesmo? Mas são figuras que possuem 3 dimensões. Nós estamos acostumados com as figuras planas, não é mesmo? Quadrado, círculo, triângulo, que possuem 2 dimensões, ou seja, altura e comprimento. As figuras geométricas espaciais, elas ganham então a largura. Então elas vão ter altura, comprimento e largura. A gente tem agora a ideia de profundidade quando nós olhamos para ela. Vocês também viram que as figuras geométricas espaciais, elas se dividem em 2 grandes grupos, que são os poliedros e os corpos redondos. Os poliedros, eles são formados por polígonos nas suas superfícies, ou seja, são planos. A gente pode pensar, toda vez que olhar para uma figura geométrica espacial, da gente também passando a mão na superfície delas e ver se é plana ou se é um corpo redondo. A gente viu que o corpo redondo, embora alguns possam ter bases planas, por exemplo, o cone, eles também possuem superfícies arredondadas. Mais uma vez, imagine vocês passando a mão na superfície. Ou são aqueles que conseguem rolar. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Olhando essas imagens, quais figuras que são corpos redondos? Muito bem. Se você respondeu esfera, cilindro e cone, você prestou muita atenção na aula anterior. E hoje nós vamos explorar um pouco mais sobre o cilindro e o cone. Nós vamos ver como a gente pode medir as suas alturas e os seus diâmetros. Primeiro, a gente precisa saber o que é altura. No caso do cilindro, a altura vai ser a distância entre as bases. No caso do cone, vai ser a distância entre a base e a sua ponta, ok? Agora vamos para o mais difícil, que é o diâmetro. Imagine só que numa folha de papel eu desenho uma circunferência. Essa circunferência, ela tem um ponto central, ou seja, exatamente no meio da minha circunferência. Isso quer dizer que se eu traçar uma linha reta do ponto central até a extremidade da circunferência, em qualquer lugar, em qualquer direção, eu vou ter a mesma medida. Isso eu chamo de raio, que vai ser a distância entre o centro, o ponto central da circunferência, e a sua extremidade. Agora, vamos supor que eu desenhe uma linha reta que une os 2 pontos da circunferência e que passa pelo meio, exatamente assim. Eu vou ter o meu diâmetro. Como no raio, eu posso traçar uma reta para qualquer direção, contanto que ela passe pelo centro. Se você perceber, você vai ver que o diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Então notem que quando eu falo de diâmetro, obrigatoriamente eu estou falando de circunferência. Eu não posso falar, por exemplo, o diâmetro de um quadrado, o diâmetro de um triângulo, ok? Toda vez que eu tiver diâmetro, eu vou ter uma circunferência, ok? Vamos lá então. Olha só esse cilindro. Quando eu vou medir a altura e o diâmetro de um cilindro, a primeira coisa que eu tenho que fazer é pensar no objeto, no instrumento de medida que vai suportar o comprimento dele, não é mesmo? No caso aqui, eu posso muito bem utilizar uma régua. Então vamos lá, começando pela altura. Eu vou colocar o 0 na minha base. Lembrando, gente, que aqui vocês estão vendo uma figura que está dando a sensação de profundidade, de 3 dimensões. Quando a gente pega um objeto cilíndrico e coloca ele numa mesa ou numa outra superfície, vocês não vão ter a imagem como está sendo mostrada. Então vai ser ainda mais fácil, ok? Então a gente coloca o 0 junto com a minha superfície encostada no meu cilindro e vou medir qual é a altura.
No caso aqui, a distância entre as bases foram quantos centímetros? Isso mesmo, 10 centímetros. Muito bem. Vamos seguir para o diâmetro? Se você prestou atenção, você já pôde reparar que ele dá o raio aqui pra gente. Ou seja, eu tenho que medir exatamente em cima do raio. Só que lembra que o diâmetro eu tenho que traçar 2 pontos. Então, o meu diâmetro exatamente no meio da minha circunferência vai ter quantos centímetros? Isso aí, você tá muito bom, hein? 8 centímetros. Vamos agora para o cone? O cone é a mesma coisa. Eu vou colocar o zero da régua na base do meu cone e vou até a ponta dele. Eu posso inclusive traçar uma reta na ponta dele ou pegar algum outro instrumento, como outra régua, para delimitar, para me dar com mais exatidão quantos centímetros, no caso aqui, o meu cone terá. Então, olhando aí, quantos centímetros de altura o nosso cone vai ter? Você tá muito bom, hein? São 10 centímetros e meio. Agora vamos para o diâmetro. O diâmetro, então, vai ser 9,5 centímetros aproximadamente aí, ok? Agora, vamos relembrar um último conceito que a gente aprendeu na nossa aula passada, que é o conceito de planificação. Lembrando que a planificação nada mais é do que deixar essas figuras, que são tridimensionais, voltando a ser bidimensionais. Quando eu coloco uma pirâmide, por exemplo, voltando ela para a bidimensionalidade, eu não tenho um triângulo, eu tenho a planificação dela. Ou seja, a gente vai lembrar da ideia de planta, que vai ser o desenho dela na superfície. Você também pode facilitar a ideia de planificação imaginando a figura geométrica espacial desenhada num papel. Vamos supor que, por exemplo, você pegue uma caixa de fósforo. A caixa de fósforo, ela lembra muito um bloco retangular. Imagine que você descolhe as partes da caixa de fósforo, ou seja, você vai abrir todas as partes e colocar no papel desenhando um contorno. Você está planificando a caixa de fósforo, tornando ela a planificação de um bloco retangular. Esse bloco retangular, quando eu junto, ou seja, eu colo todas as laterais dele, ele vai voltar a ser uma caixa de fósforo. Isso é planificação. E eu vou dar uma dica para vocês, é muito simples a gente associar, saber qual é a planificação que corresponde à figura geométrica espacial. A gente tem que se atentar à base da nossa figura. Por exemplo, vamos aí para a pirâmide de base quadrada. Olhando para as minhas planificações, eu vou procurar alguma base que seja quadrada. O primeiro exemplo, eu tenho uma base que seja quadrada? Não, né? O segundo exemplo, também não. O terceiro exemplo, sim, eu tenho uma base quadrada, tenho uma forma geométrica quadrada. Então, essa seria a planificação da pirâmide de base quadrada. O segundo exemplo, prisma de base pentagonal. Olhando os exemplos, qual que tem a base no formato geométrico de um pentágono? Ah, você já ficou melhor. É o primeiro. Então eu tenho uma base pentagonal e a minha lateral é formada por retângulos. As minhas faces são retangulares. Último exemplo, né? Ficou fácil, o cone. Eu sei que você pode ter ido por eliminação, mas presta atenção que a base plana do cone é um círculo. Então, a única que tinha um círculo aqui é o segundo exemplo. A outra parte do cone, ela tinha um formato arredondado também. Então, resumindo, primeiro eu olho para a base e depois eu olho para as outras partes das minhas figuras geométricas espaciais. E agora você vai fazer, juntamente com a sua professora, a página 84 e 85 do seu livro. Faça com muito capricho, hein? Arrasem!